Ok. Agora queria saber dos irmãos se conseguem me ouvir. Alô, bom dia, amados irmãos. Estamos começando, ok? Estamos já em direito, saudando todos os irmãos com a paz do Senhor. Que a graça de Deus esteja com todos. Estamos aguardando se alguém conseguiu entrar. Está ali, ok, muito obrigado. Ok, agora tem som? Oh, muito obrigado. O Alex disse que já tem som. Já podemos então agradecer a Deus por este dia. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome pela vida de cada jovem, pela vida de cada irmão que neste momento estão nos acompanhando através dessas tecnologias. Te agradecemos porque santo, santo é o Senhor. Tudo que nós somos depende de ti e louvado seja o Senhor que nos ama. Amém. Vamos, amados irmãos, hoje falar daquilo que nós exatamente precisamos. Antes de começarmos o nosso programa, estivemos em direito para falarmos um pouco sobre a juventude, falando um pouco sobre os 4 jovens, o Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram usados por Deus para poderem ser abençoados no reino de Nabucodonosor. Mas a nossa meditação esta manhã nós vamos encontrar no livro de Segundas de Pedro, em Segundas de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 14 em diante, será a nossa meditação para esta manhã, no qual nós falaremos sobre o crescimento. Diz o capítulo 3 de 2 de Pedro, no verso 14, que diz assim a palavra do Senhor: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro, nessa sua última carta, preocupa-se bastante com a vida do cristão, a prontidão do cristão. E é por isso que ele diz: admoesto-vos, aviso-vos. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs que estão entrando. A palavra de Deus diz que admoesto-vos é um aviso. O que acontece? Um instrumento que foi muito abençoado para os discípulos de Cristo tem sido, então,
àquela situação que nós vivemos nos últimos momentos. Amados, esta palavra que ele coloca é exatamente para exortar. E quando nós olhamos no capítulo 3, ele sempre repete essa palavra. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados. E vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos e crescei. E então, muitas vezes nós negligenciamos o crescimento. O crescimento. As crianças, para crescerem nesses últimos tempos, no nosso tempo era o fungo e as quisacas, agora é mais o arroz e o feijão, não é? Trata-se exatamente de uma questão comunitária, em que cada um de nós precisa ter algo que lhe faz crescer todos os dias. E o que nos faz crescer todos os dias é exatamente a palavra de Deus. E é por isso que ele diz no capítulo 2, na sua primeira carta, ele diz o seguinte, e eu vou ler para os irmãos: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. É uma grande preocupação do apóstolo Pedro a questão do crescimento, de termos o nosso arroz com feijão, mas de fé, de prontidão, de processo de crescimento é que é necessário na vida cristã. Por isso, hoje, queremos também que a nossa juventude, nossos irmãos, em Cristo Jesus, tenham um processo de crescimento. É mesmo crescer na fé, crescer no conhecimento, crescer em Cristo Jesus. E por isso, ele faz essa abordagem, e nessa última parte, no capítulo 3, ele faz a referência exatamente do dia do Senhor, que ele diz que, olha, amados, escrevo-vos essa carta para vos exortar, para despertar com toda exortação o vosso sincero ânimo. Levante-o a motivação que nós precisamos no dia a dia. Então, nós precisamos levantar a nossa motivação. Mas, infelizmente, uma apatia, não é, anômala, não é, soroteira e sútil, muitas vezes aparece na nossa vida, na vida dos jovens, na vida dos membros, na vida das mamás, na vida dos papais, de modo que, em vez de nós termos um processo de crescimento, nós estamos a ter um processo de decrescimento. Portanto, as atualizações, as inovações na área do conhecimento e no despertar é muito importante. E é por isso que o apóstolo sempre diz: desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Amados, precisamos de despertar. E esse despertamento que o apóstolo Pedro coloca, começa em primeiro lugar na questão do seguinte: conhecermos que a nossa vida neste mundo é uma vida passageira. É uma vida passageira. Número 2, sabendo isso, que nos últimos dias virão, não é, escarnecedores,
homens andando segundo as suas próprias concupiscências e negando a palavra de Deus, negando a providência de Deus. Em terceiro lugar, nós devemos despertar que essas pessoas voluntariamente ignoram a palavra de Deus, voluntariamente ignoram aquilo que eles estão a ver com os seus próprios olhos. E então, eles se esquecem que o céu e a terra que nós temos agora, esse céu, não é, está reservado exatamente para a destruição, está reservado como um tesouro e aguarda-se, não é, a sua destruição pelo fogo. E haverá o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, aqueles que não querem buscar a Deus. Mas outros vão filosofando, dizem, mas quando é que isso vai acontecer? Ignoram isso, que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Há uma ignorância, não é, voluntária das pessoas. E este mundo, o século XXI, está cheio dessa ignorância voluntária. E então nós precisamos ter cuidado, porque o dia do Senhor virá como um ladrão, em que os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, a terra e as obras que nela há se queimarão. E então, conhecendo esta certeza de Deus, o apóstolo pergunta, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser? Qual deve ser a tua atitude? Qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser verdadeiramente o meu comportamento? Portanto, esta é a questão importante do cristão no momento que nós estamos passando no dia chamado hoje, em que o irmão não pode estar no templo que foi erguido para você poderes glorificar a Deus, mas pela mesma graça de Deus, o irmão, a irmã pode seguir através das tecnologias e poder então nos alimentarmos todos com os 13 irmãos que estou vendo que estão seguindo, que estão ao vivo, para além dos likes que já foram enviados, e então nós pudermos seguir a palavra de Deus. E então, dizia o apóstolo Pedro, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis. Nós diariamente precisamos olhar ao nosso redor para podermos então consolidar a nossa certeza da vida eterna. Jesus te ama. Jesus já morreu na cruz do Calvário para que possas ter a vida eterna. E a vida eterna é uma vida em abundância. É uma vida que só quem pode dar é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Ele exatamente nos dá esta vida. Agora, não temos outra coisa a fazer a não ser que possamos então nos achar imaculados, irrepreensíveis. Este é o fundamento. Então, amados, o estudo diário da Bíblia, o estudo, o encontro semanal para o nosso crescimento, exatamente fortalece também a nossa igreja. E então, nós tende por salvação a longanimidade do Senhor. O apóstolo Pedro faz referências às epístolas todas que o apóstolo Paulo escreveu, para que nós possamos nos fortalecer, não distorcer, porque este é um outro dilema que surge no mundo da teologia, distorcer a palavra, porque pegamos nos versículos, pegamos neste alimento espiritual, fora do seu contexto,
e fizemos a nossa interpretação, e então fugindo do objetivo principal. O objetivo principal é exatamente que quando Cristo vier, você possa ser achado imaculados e irrepreensível diante do Senhor em paz. E então no verso 17 diz: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, que haveria homens e mulheres que vão desviar, tipo de pessoas que vão entender de uma forma errada as Sagradas Escrituras por causa da conveniência dele. E isso vai ser para a sua própria perdição. E é para a própria perdição. Quando as pessoas voluntariamente distorcem a palavra de Deus, não é? Então, é para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos dessas profecias que surgem. Louvado seja Deus por aqueles que já apareceram nesta nossa página, explicando que essas profecias não correspondem com a palavra de Deus. Porque Deus é Deus. E nos últimos tempos, Deus falou-nos através do Senhor Jesus Cristo. E então é através de Jesus que você deve ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, devemos nos guardar. Não é fazermos os like, não é fazermos o partilhar coisas que você sabe que não correspondem com a palavra de Deus. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Não é por causa de que os tempos estão fechados que você vai decair da tua firmeza. Não é por causa de não poderes estar na banda que você vai decair da tua firmeza. Não é por causa de você não estar a cantar no grupo coral que vais decair. Não é porque você não está na escola dominical que vais decair da tua firmeza. Guarda-te. Esta é uma grande oportunidade para nós vivermos o nosso cristianismo em tua casa. Quando o Josué diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, muitos de nós não conseguimos entender, pensamos que é ir todos para a igreja e é ficar na igreja. Não, é partir das paredes dentro de casa, a partir da nossa casa, servirmos ao Senhor, vivermos a vida cristã, regozijarmos na graça do nosso Deus. Portanto, nós devemos nos guardar nessa altura. Cada um que está em sua casa, com a sua família, medite na palavra, seja mais na palavra. E então ele diz, olha, antes cresceis na graça e no conhecimento. Meus irmãos, vamos crescer na graça. É mesmo crescer. Isso significa que a nossa culinária, os outros usam o arroz com feijão, os outros é o fungo com mengeleca, os outros é toda esta alimentação que nós estamos a usar para o crescimento físico, façamos também para o crescimento espiritual. Alguém uma vez disse que depois de terminar essa quarentena, alguns vão ficar bebus, vão ter problema da balança. Mas nós queremos que os nossos irmãos em Cristo Jesus, membros da cristã evangélica, quando acabar essa quarentena, serão bebuchos na palavra de Deus. Quer dizer que repletos com a palavra de Deus, porque tem tempo suficiente para meditar, para ler. Não teremos problemas para a panorama do Novo Testamento, porque esperamos que eles já conseguiram ler maior parte dos livros do Novo Testamento. Antes, cresceis na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. É este conhecimento que nós precisamos. Assim, irmão, querida irmã,
você busque então esse calor, essas proteínas para o teu corpo no sentido espiritual, estudando e obedecendo a palavra de Deus, fazendo o mesmo com a nossa fé. Crescer, crescer, crescer. Não perca tempo, amado. Nós louvamos a Deus porque está lá a Ivana também a nos acompanhar, a irmã Neuza lá. Nós louvamos o Senhor por aqueles que estão fora do país que também estão nos acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor em qualquer sítio. E é importante sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E é por isso que quando nós estamos em vida, olhemos pela graça do Senhor. A Tina Chipindo está ali, que Deus abençoe vocês, muitos amados que estão mandando os likes, que Deus abençoe cada um daqueles que estão acompanhando. O desejo que nós temos é que nós devemos valorizar o estudo da palavra de Deus, porque Jesus disse assim: examinai as Escrituras e cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você não pode depender de um outro profeta, você tem que depender da palavra de Deus, porque queremos saber de Jesus é através da palavra, é conhecendo a palavra. E desde Gênesis até Apocalipse, estes livros levam-nos à palavra de Deus e tenhamos ocasião suficiente para podermos crescer, Assim, esta manhã, nós desejamos que o irmão, a irmã, possa crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, crescer na graça e conhecimento. Isso significa, amados, que nós devemos olhar para a palavra. A vida cristã é um crescimento. Cada graça e bênção do Evangelho estão na forma de semente e é plantada na pessoa, no recém-convertido. E a partir dali, então ele começa a ter um processo de crescimento. E essas sementes foram regadas pelos seus cuidados, pela palavra de Deus, e vão criar em nós uma maturidade, um conhecimento especial. E então este conhecimento especial é que nós devemos buscar. Também estou vendo o irmão José Neto que está assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos a ver a irmã Micaela, a irmã Cristina também. Que Deus vos abençoe ricamente. Vamos crescer no conhecimento de Deus. E este é um momento particular de que cada um de nós cresça mesmo no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não venhamos a desperdiçar esse momento. Valorize, e assim você poderá crescer como ensina a palavra de Deus. E a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Senhor, que eu faça do estudo da tua palavra um exercício diário e contínuo. Esse deve ser a ansiedade do nosso coração. Diga esta manhã para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, que eu faça do estudo da tua palavra um exercício diário, um exercício contínuo, porque é a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Você ficar confinado ali em tua casa é a bênção de Deus, em que você pode muito bem buscar ao Senhor. Não há mais outra razão. A irmã Nina Santos, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Não há outra razão pelo qual você vai se perder, porque tens tempo suficiente para ler, para comer, para descansar. Aqueles irmãos que estão com problemas, peça a Deus, ore ao Senhor, e louvado seja o nosso Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela vida desta sociedade, pela vida dos cristãos neste século, neste ano, neste mês, neste estado de emergência. Que Deus possa nos abençoar, sabendo, irmãos,
que tudo que está aqui neste mundo vai ficar. Os elementos ardentes se desfarão, as obras que nela há se queimarão. Nada nós vamos levar a não ser a graça de Deus, a não ser Jesus Cristo, a não ser o Espírito Santo, que é o selo para a nossa redenção. E então busquemos a Deus. Vamos deixar de nos preocupar com os bens, vamos deixar de nos preocupar com os afazeres, porque agora vamos entrar na palavra de Deus diariamente. Busque os livros que te orientem na graça do Senhor. Busque a palavra de Deus em cada instante. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um dos jovens, abençoe a cada um dos irmãos, que neste domingo possamos sim continuar na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Queríamos também neste dia dizer aos amados irmãos que hoje, o primeiro domingo de maio, é denominado o Dia da Mãe, que é comemorado pela Igreja Católica. E para a Igreja Evangélica, nós comemoramos no segundo domingo de maio o Dia das Mães, que é exatamente aquele momento em que a irmã Ana, dos Estados Unidos, portanto nos séculos passados, então criou aquele momento de pensarmos e agradecermos a Deus pelas nossas mães. Hoje é dia da Mãe Maria. Portanto, a história assim o diz, dia da Mãe Maria. Mas no próximo domingo, as igrejas evangélicas comemoram então o Dia das Mães, em que agradecemos ao nosso Deus pelas nossas mães, que já partiram e eles nos geraram. E então nós tornamos agradecidos, lembrando daquilo que eles passaram, pois que elas são servas de Deus para as nossas vidas. Deus usa a mãe para nos trazer no mundo e nós sermos uma bênção para o Senhor. Portanto, amados irmãos, a irmã Micaela está a partilhar com todos o livro de Mateus capítulo 6, verso 33. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos a pedir para que no próximo domingo você possas agradecer a Deus pela tua mãe, pela mãe de todos os irmãos, os teus amados, que louvaram a Deus, que vão louvando a Deus por causa da sua mãe. Que agradecemos ao nosso Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado por esses quase 30 minutos que os irmãos nos acompanharam. Estaremos sempre à disposição dos nossos amados irmãos na graça do nosso Deus. Amém.